Boa noite, amada igreja. Saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é culto de ceia, então é dia de festa, porque a cada ceia do Senhor nós relembramos a obra vicária que o Senhor Jesus Cristo operou por nós na cruz, onde Ele disse que aquele sangue que foi derramado era o sangue de uma nova aliança, uma aliança que não tem fim, que não perece. E o nosso Deus é um Deus vivo, fiel, cumpridor de suas promessas. Ele firmou aquela aliança e vem confirmando essa aliança a cada dia. Prova disso que estamos aqui, obra dele. Ele nos trouxe, ele tem nos guiado, ele tem nos conduzido. Estamos aqui já no terceiro dia. Desde sexta-feira começamos aqui trazendo alguns estudos. Ontem estivemos em Itajaí e nos demoramos por um tempo além do normal, porque nós estamos ali tentando preparar um material para nossos irmãos e depois ajudá-los sobre aquele tema que foi tratado, que foi sobre a divindade. Nós recebemos e-mails, recebemos ligações de irmãos fazendo pedidos, tirando dúvidas. Então ontem nós estávamos demorando um pouco naquele tema, visando preparar o material, seja em áudio, seja depois em texto, transcrito, para auxiliar esses irmãos. Hoje eu quero trazer aqui um tema. Nós estamos tratando sobre estudos que o irmão Brian, irmão Liveio, tem nos ajudado a compreender sobre a questão da presença de Deus, do aparecer de Deus, da parúsia de Cristo. E eu quero aqui, hoje, dar uma pequena contribuição sobre esse tema. Sei que muitos irmãos ministros já falaram sobre isso, e eu também aqui gostaria dessa vez trazer aqui uma pequena colaboração, se possível, sobre esse tema, daquilo que nós estamos compreendendo, daquilo que temos traduzido, daquilo que o Senhor nos permite compreender. E eu queria compartilhar alguma coisa aqui com os irmãos. E eu pediria a você que, por favor, acompanhasse conosco na leitura da Bíblia que eu quero fazer, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Diga graças a Deus. Aleluia. Pai Celestial, aqui nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, após a leitura da Tua palavra, e sabemos, Senhor, que Tu és, Pai, a Tua palavra. A Tua palavra é a Tua carne. Quando a Tua palavra é proferida, Tu estás presente, porque a Tua palavra não pode ser separada de Ti. E aqui, então, Te damos graça, porque sabemos que Tu estás presente em nosso meio. Pedimos aqui, Senhor, uma bênção especial em nossas vidas, para que Tu ilumine nossas mentes, nossos corações, e abra o entendimento para compreender a Tua palavra, Senhor, porque sabemos que a mensagem é especial para esta hora, para o Teu povo eleito para este dia, e nós precisamos, Senhor, temos fome, nós queremos mais, nós comemos, mas cada vez que comemos mais fome temos e mais queremos. Sacia-nos nesta noite, Senhor, conduza nossas vidas aqui em triunfo, conforme a Escritura que lemos, e bendize, Pai amado, abençoe cada vida que está aqui, e que essas vidas que estão aqui, Senhor, possam depois voltar para os seus lares, regozijando em seus corações, sabendo que Tu operaste uma obra em nosso meio, e que nós sabemos, Senhor, que grande é o Senhor, grandes coisas Tu tens feito, e por isso estamos alegres. Aqui Te agradecemos, Senhor, pedimos a Tua direção, no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já.
ele me achou. Glória a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Graças a Deus. Aleluia. Amados, nós temos traduzido alguma coisa sobre esse tema da parúsia, a presença de Deus. E o apóstolo Paulo foi um dos que fez bastante menção a esta palavra, parúsia, que nós entendemos que, de acordo com a tradução mais correta para ela, significa presença. Eu digo isso porque nós temos algumas traduções da Bíblia que traduziu a palavra parúsia por vinda. E essa palavra parúsia, pelo que nós compreendemos, pelos estudos que nós adquirimos, por aquilo que nos foi orientado, nos instruído, nós entendemos que a parúsia que Paulo estava se referindo era um mover de Deus especial que Deus estava preparando para os últimos dias. Mover este que nós sabemos que já tem dado início, que já começou desde o século passado. Este mover visa preparar a igreja para a segunda e iminente vinda de Cristo. Esta parúsia representa uma série de eventos esses que transcorrem durante um lapso de tempo relativamente prolongado e termina com a vinda do Senhor Jesus. E este mover, nós temos condições de identificar através das Escrituras, porque através do mensageiro o Senhor nos concedeu luz para compreender. Esta presença, este aparecer, este mover de Deus, ele tem sido, em parte, testemunhado também pelas denominações. Porém, elas não sabem exatamente identificar o que é isto, e muito menos saber identificá-la nas Escrituras. Porém, nós somos o povo eleito de Deus, e a nós nos foi concedido o privilégio de compreender estas coisas, de compreender estas verdades. Através desse entendimento nós compreendemos que o Deus que está aqui agora é o mesmo Deus que operou lá no princípio da era da igreja. Na primeira era da igreja, Deus se moveu de uma forma especial, e Ele precisava repetir esta forma de manifestar também agora. Deus tem feito nessa última era exatamente a mesma coisa que Ele fez na primeira era. Na primeira era você vai ver lá que Deus derramou do seu Espírito sobre a igreja. Línguas repartidas de fogo caíram sobre um povo que estava reunido no cenáculo, no número de 120, e eles saltaram pelas portas, pelas janelas, falando em línguas e profetizando, interpretando. Era o mover de Deus, aquele povo estava ali cheio do mover de Deus, cheio do Espírito Santo. Era o Pentecostes, era a promessa de Deus que estava ali sendo cumprida. Porém não ficou apenas nisso. Depois de mais algum tempo, a coluna de fogo, que é Deus, é o parecer de Deus, o mover de Deus, é a parúsia. A coluna de fogo apareceu para um homem que Deus o comissionou para trazer à igreja uma mensagem, uma palavra que serviria de base para o fundamento do seu povo, que seriam os alicerces. Deus, através dessa coluna de fogo, chamou o seu servo Saulo, mudando o nome dele para Paulo, e ele foi o mensageiro de Deus, e Deus concedeu a ele um dom privilegiado, um dom que nunca mais foi repetido em toda a história da cristandade. Paulo tinha um dom da palavra que ninguém mais teve, isso jamais foi produzido. E agora nessa última era da igreja, Deus faz a mesma coisa. 1906 é a data que eles escolhem. Houve um derramar do Espírito Santo, eles chamam também de Pentecostes. Houve novamente a restauração dos dons, as igrejas começaram a falar em línguas e profetizar, e depois, logo em seguida, eles tentaram organizar este movimento. 1906, dali mais algum tempo, a coluna de fogo aparece novamente. Ele entra numa pequena cabana, numa cidade próxima a Burkesville, Kentucky. Havia um menino recém-nascido lá. Aquela coluna de fogo aparece para aquele menino, mas não diz nada, ninguém entendeu aquele sinal. Porém, a mesma coluna de fogo reaparece quando aquele menino já com 24 anos de idade, fazendo o batismo no rio Ohio. Aquela coluna de fogo aparece comissionando o servo de Deus, preparando para um ministério. Exatamente como Deus fez com Paulo na primeira era, Deus fazendo agora na última era. É um mover especial. Isto é a parúsia. Esta é a parúsia, o mover de Deus. E quando o apóstolo Paulo ministrou a palavra, a igreja levou adiante a mensagem que foi entregue para aquele povo.
E da mesma forma como agora o mensageiro usado por Deus trouxe a mensagem, que não foi outra, não ser a mesma mensagem dos pais da igreja, a mensagem restaurada. Deus levou o seu profeta, mas a palavra continua, a mensagem está aqui. Há um povo seguindo, levando adiante esta mensagem. Mas você sabe, queridos, quando você estuda, por exemplo, os livros de Renan, um teólogo francês, que fez um grande compêndio de toda a história da cristandade, e eu tenho a opinião de que todo bom ministro deveria devorar, deveria ler todos esses livros. É uma série de livros que Renan escreveu, contando toda a história, todo o processo, o que cada apóstolo fez, para onde eles foram. Era muito interessante o ministro, o pregador, ter esse conhecimento. Ajuda, solidifica. Este Renan, nas suas pesquisas, ele fala que Paulo, logo que ele partiu, logo que ele faleceu, houve um pequeno mover entre as igrejas para tentar desmerecer a sua palavra, a sua mensagem, o seu ministério. É aqueles mesmos que Paulo já identificava e os chamava de falsos irmãos. Esses homens começaram a se levantar e dizer, vamos esquecer o que Paulo pregou, esqueça a mensagem deste homem. Ele era um falso profeta, ele era um herege. Porque o apóstolo Paulo dizia que a lei já havia acabado e que agora o homem era salvo por graça e que você não era justificado por obras da lei. E os judeus, os principais que se levantaram, disseram, este homem não era de Deus porque ele pregou contra a lei, contra a palavra. Então eles tentaram fazer uma propaganda, pastor Walter, para tentar desmerecer Paulo. E por um bom tempo eles conseguiram fazer isso. As igrejas começaram a deixar Paulo de lado, começaram a deixar de ler as epístolas, começaram a deixar de levar adiante aquela mensagem, mas houve um pequeno povo que se manteve fiel e guardou aquela mensagem, e levou e prosseguiu com aquela mensagem. Era o povo eleito. E você percebe que nessa última era você vê que acontece exatamente a mesma coisa. Tão logo o nosso profeta partiu, houve também vários homens que se levantaram dizendo, você viu como este homem morreu acidentado na estrada? Isso prova que ele teve que sofrer um juízo, porque ele era um falso profeta, pregou muitas heresias. Esse é o julgamento de Deus sobre este homem. Fazendo uma propaganda negativa, exatamente como na primeira era. Por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma forma como Deus tem operado de uma forma especial agora, como fez também na primeira era, Satanás também tem trabalhado paralelo a Deus. Satanás tem visto que Deus tem repetido hoje coisas que ele já fez no passado, então Satanás pensa assim, você está repetindo o que você fez lá, também vou fazer a mesma coisa. Deu certo para você, por isso que você está repetindo, então eu vou fazer a mesma coisa. Deu certo para mim lá, eu vou fazer de novo agora. E muitos problemas que a igreja está enfrentando hoje não são diferentes dos mesmos problemas que os crentes da mensagem sofriam na primeira era. Os mesmos problemas que você vai encontrar lá, você vai encontrar hoje. Porque existe um trabalho paralelo, existe um espírito, um mover paralelo ao mover de Deus. Assim como desmereceram Paulo lá, hoje você tem também pessoas fazendo isso. E eu acho muito estranho, porque você sabe, não faz muito tempo aí faleceu um ministro pentecostal muito famoso, escritor de livros, morreu acidentado na estrada, David Wilkerson. Até agora eu não vi ninguém falar mal deste homem. Eu vejo eles dizerem, Deus levou ele, mas Deus sabe o que faz, Ele é soberano, não vamos aqui agora criticar, Deus tem seus propósitos que são desconhecidos para nós, ele é um homem abençoado, então, tudo bem, nada contra, mas o irmão Branham também teve a mesma morte na estrada? Não, William Branham não, ele é falso profeta, ele morreu assim porque teve que sofrer juízo. Veja, você não pode levar a sério esse sistema aí fora. E este mover de Deus, ele tem sido copiado, ele tem sido plagiado por Satanás, mas de forma pervertida. Justamente com o fim, com o objetivo de perverter os retos caminhos do Senhor. Agora, mesmo com esse mover contrário de Satanás, Deus continua fiel à sua palavra e Deus continua aguardando o seu povo. Ele está aqui preparando um povo, preparando uma noiva para o arrebatamento. Ele está aqui através da sua palavra santificando um povo, lavando o seu povo com a água da palavra para se preparar, para se aprontar para a iminente vinda de Jesus. A mensagem da parúzia é esta, ela diz, está para você aqui, prepare-se, o Filho está vindo. Esta é a mensagem. Porque este mover de Deus, essa operação de Deus está aqui para este fim, preparar você
para esta vinda. Prepare-se, o Filho está chegando, o Filho está próximo. E meu objetivo aqui esta noite é tentar responder algumas perguntas sobre de que forma que esta parousia está se manifestando hoje. Como que podemos identificar esse mover? O que ela está fazendo? O que esta presença de Deus está fazendo em nosso meio agora? De que maneira podemos identificar isso? Eu tentarei responder, em parte, pelo menos, essa pergunta hoje, com base naquilo que nós temos estudado, conforme aquilo que temos visto, tanto nas mensagens do irmão Branham, tanto como nas Escrituras. Roterdã, ele foi um tradutor que, ao fazer traduções da Bíblia, ao se deparar com a palavra parousia, na sua primeira tradução, ele conservou a tradução de parousia como vinda. Porém, numa segunda edição, ele teve que corrigir essa tradução, porque ele viu que a palavra parousia não poderia ser vinda, como tem sido traduzido. Este homem, Roterdã, junto com outros, como Vine e outros tradutores também, se convenceram que você não poderia traduzir a palavra parousia por vinda, porque a parousia não tem esse sentido. Ela tem um significado mais lato, mais extenso. E Roterdã, ele foi um homem que ele entendeu que essa palavra, de acordo com o grego, sugeria que ela se referia a uma série de eventos, uma concatenação de eventos, que culminariam com a vinda de Jesus. Porém, este Roterdã, ele disse que esses eventos, ele não sabia exatamente o que poderiam ser, a menos que quando eles fossem efetivados, quando estivessem acontecendo. Por isso eu tenho uma opinião de que se esse homem, Roterdã, estivesse vivo ainda nos dias de William Branham, e tivesse visto os sinais que Deus operou através do seu ministério, eu creio que esse homem poderia ter dito: esses sinais que eu estou vendo, isso faz parte dessa parousia que eu disse. Os eventos das quais ela compõe. Isso faz parte. Isso é a parousia. Agora, ele disse, são uma série de eventos, mas ele mesmo não soube dizer o que era. Isso foi a sua compreensão, mas ele só pôde ir até aí. O irmão Oliveira, ele nos disse nos seus estudos que ele entendeu exatamente quais seriam esses eventos com base naquilo que o profeta nos instruiu em suas mensagens. Principalmente na sua última mensagem doutrinal chamada O Arrebatamento. Onde o profeta fala que quando o Senhor descesse, ele desceria com alarido, com voz de arcanjo, o soar da trombeta de Deus. Esses são os eventos das quais a parousia faz parte e ela pertence. O irmão Levei disse, esses são os eventos. E o profeta disse que o alarido era a mensagem estava sendo pregada, então a parousia está acontecendo. O mover de Deus já está aqui. Já está começando a pleno vapor este mover de Deus, que vai culminar com a vinda de Jesus. O irmão Liveio, através de alguns estudos que temos traduzido, nos trouxe muita luz sobre essa questão, e também nos mostra que a tradução de parousia para a vinda realmente não faz sentido, principalmente quando você se depara com essa palavra lá em Mateus 24, onde os discípulos perguntam para Jesus quais serão o sinal da sua vinda. E essa tradução de vinda lá é do grego parousia. Mas isso dá a entender que os discípulos estivessem perguntando a Jesus quais seriam os sinais da sua segunda vinda. E isso é algo que extrapola, na verdade, o que a Escritura está dizendo. Porque os discípulos não tinham revelação de que Jesus teria que vir uma segunda vez. Eles sequer tinham noção de que Jesus deveria morrer, padecer sobre os homens, ser supliciado na cruz, ser sepultado, depois ressuscitar, ascender os céus e passar um tempo até que ele retorne. Eles não tinham essa visão, eles não tinham esse entendimento. Então veja que esta palavra parousia por vinda era algo que fazia até os apóstolos de Jesus ter uma espécie de revelação além da que eles tinham. Eles não tinham esse entendimento. Eles não tinham essa revelação. Tanto que alguns tradutores já haviam traduzido essa palavra parousia por presença. Eles conservaram parousia por vinda em outras passagens, mas em Mateus 24 tiveram que traduzir por presença, porque não poderia ser vinda. Ok? Esse é o entendimento que nós temos adquirido. Agora, o irmão Branham, ele procurou dar ao povo de Deus uma distinção do que é este aparecer, do que é este mover, do que é esta presença de Deus, desta vinda, da vinda do Senhor Jesus. Em vários sermões ele faz uma distinção. Eu só vou ler a cota de um, que é a mensagem, o evangelismo do tempo do fim, no parágrafo 45,
O irmão Branham diz assim, veja, a mesma coisa hoje, quando você vê a sua obra. Agora, nós já temos visto e estamos testemunhando a aparição do Senhor. Nós estamos vendo Deus aparecendo. De que forma? De que forma que Deus estava aparecendo? Lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora é a aparição. O profeta diz, Deus está aparecendo. Deus está se movendo. Ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco, nesses últimos poucos anos. Agora, isto é o sinal da sua vinda. A aparição não é a vinda, é um sinal. Irmão Diógenes, a coluna de fogo é a vinda? Não. O profeta diz, é um sinal da vinda. Ok. Mas a nuvem sim, a nuvem é a vinda. Jesus desceu 63, Jesus está no meio, caminhando na igreja. Não. O profeta disse, é um sinal da vinda. Nossos amados irmãos, muitos irmãos aí fora estão confundindo sinal com vinda. Estão vendo o sinal, estão dizendo, é a vinda. O profeta disse, é um sinal da vinda, não a vinda. Agora está aparecendo nesses últimos dias, nesses últimos anos. Ele está aparecendo em sua igreja, na forma do Espírito Santo. Mostrando que é Ele. Porque as pessoas não podem fazer essas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então essa é a aparição do Senhor. Agora lembre-se que é falado ambas situações. Aparição e vinda. Mas veja, o povo tem confundido isso. Eles têm visto os sinais e têm dito, é a vinda. Jesus já está aqui. Nós temos aí muitos ministros, Jack Parnell e tantos outros dizendo, estamos agora aguardando a terceira vinda. Porque para eles a segunda já veio. E, pastor Walter, me ajuda. Eu entendo que o irmão Branham dizia que ele acreditava em 3 vindas. Na primeira vinda, Jesus vem em carne. Na segunda vinda, Jesus vem para a igreja. E depois ele falou que na terceira vinda ele vinha com a igreja, não era isso? Ora, mas então se na terceira vinda Cristo vem com a igreja e estamos agora aguardando a terceira vinda, então nós nem éramos mais para estar aqui se a segunda já aconteceu. Mas eu quero dizer para você que esse entendimento paralelo ao ensino do profeta é a mesma estratégia do inimigo que você vai encontrar lá na primeira igreja, lá na primeira era. Este problema que você tem aqui hoje, onde o povo pega os sinais e diz é a vinda, é o mesmo problema que os crentes da primeira era da igreja teve. Eles viram sinais lá e alguns estavam dizendo, é a vinda, Jesus já veio. Isso aqui é um exemplo disso. Veja o que Paulo falou sobre esse problema. 2 Tessalonicenses 2, 1-2. Paulo diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda, e essa palavra vinda aqui no grego é parúsia. Paulo diz, no que tange ao manifestar, ao aparecer do Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, aqui se refere agora à vinda, ao arrebatamento, ao ajuntamento com o Senhor. No que tange a estas coisas, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo aqui está dizendo, isso não aconteceu ainda. Essa palavra que Paulo quis usar para dia do Senhor quer dizer a vinda, como se Jesus já estivesse ali. Estavam dizendo isso. E Paulo aqui está dizendo que alguns estavam usando epístolas dele. Estavam pegando lá parágrafos de Paulo, dizendo, olha aqui, está vendo o que Paulo está dizendo? Jesus já veio, interpretava errado, dava outro sentido para as palavras de Paulo. Havia um espírito lá fazendo se mover. E o povo começava a crer, então Jesus já veio, o dia do Senhor já chegou. Eles começaram, eles vinham a coluna de fogo, andavam no meio da igreja. Eles tinham um mensageiro, a palavra ali manifestada em carne. E não apenas isso, como aquele povo cria na mensagem da hora, a palavra, a carne também naquele povo. E isso fez o povo pensar, nós somos a palavra de Deus encarnada, nós temos um mensageiro, nós temos coluna de fogo, então Jesus está aqui. Jesus já veio, ele disse, não demovais disso. A vinda do Senhor, o dia do Senhor não aconteceu. Mas havia um espírito paralelo trabalhando, fazendo o povo crer nisso. Você tem a mesma coisa hoje. Você está entendendo isso? Amém? A parúsia do Senhor Jesus Cristo, ela tem sido confundida por vinda. E os sinais desta parúsia estão sendo confundidos com vinda. Só que o Senhor Jesus Cristo não apenas não veio, mas o profeta, em seus sermões, deu várias provas de que ele ainda estava esperando por esta vinda.
Estão dizendo que em 63, o Senhor Jesus Cristo já veio. Nós temos mais de 40 citações do profeta depois de 63, onde ele diz que ainda esperava pela vinda do Senhor Jesus. Se Jesus já tivesse vindo no dia em que a foto foi tirada, ou que a nuvem apareceu, ele não teria que dizer, estamos aguardando. Nós temos vários textos, eu quero só ler alguns aqui para você. O segundo selo, parágrafo 27. Lembre-se, nós estamos esperando a vinda do Senhor. Então o Senhor não tinha vindo. Mensagem, olhe, 28 de abril, 63. Os selos já tinham sido abertos. Nós estamos esperando pela vinda do Senhor. Nós olhamos para o Espírito Santo caindo nos últimos dias. Nós olhamos para os sinais e maravilhas. Mensagem parada na brecha, 23 de junho de 63. Depois que os selos já foram abertos. E nós juntos esperamos pela vinda do Senhor. Enquanto os dias passam. O mundo está caindo aos pedaços. Sermão não traduzido ainda. Mas, 27 de novembro de 63. Depois que os selos foram abertos. Depois que a foto na nuvem foi tirada. Depois que os anjos apareceram. Agora nós mesmos verificamos aqui nos últimos dias, enquanto estamos esperando pela vinda do Senhor novamente. O profeta estava esperando pela vinda do Senhor. O desvelar de Deus, 14 de junho de 64. Essa basta, essa última. Eu sei que os seus corações estão cheios de gozo, esperando pela vinda do Senhor. Você está com o coração cheio de gozo, esperando por essa vinda? E o meu também, ele diz, transbordando de ver coisas acontecendo da maneira como estão. Ele diz, e são sinais, o Filho está se aproximando, o Filho está chegando. E esses sinais da sua vinda me faz o coração transbordar de alegria. O profeta disse, meu ministério é esse, para declarar que Deus está aqui. Através dos dons, através dos sinais. Deus operou de uma forma especial na primeira era. Ele fez agora na última era. Usou um homem de uma forma especial como Paulo. Está usando agora um homem de forma especial como William Branham. Eu disse que para Paulo Deus deu um dom que nunca mais foi produzido em todas as eras da igreja. Ele tinha um dom da palavra que jamais foi repetido. E agora, na última era, Deus concede a William Branham um dom de cura divina, e o sinal messiânico, discernimento dos corações. Esse sinal, fora o ministério de Jesus, nunca houve nada precedente, e você nunca mais voltará a ver isso se repetir outra vez. Junte todos os teólogos do Vaticano, e você não vai conseguir extrair nem 10% do que Paulo tinha. Junte todos os discernidores de espírito do movimento pentecostal, e você não vai encontrar nenhum como William Branham que acertou 100%. Isso você não vai mais ver se repetir. Mas foi um mover especial para mostrar que Deus está aqui de uma forma especial, tratando com o seu povo. Diga graças a Deus. Agora, como eu disse, nós estamos aqui tratando sobre esse assunto, nós temos traduzido algumas matérias, alguns sermões, tanto do irmão Brian como do irmão Liveio. E há um sermão do irmão Liveio, que eu creio que já deve ter sido aqui divulgado para os irmãos, sermão Presença e Papéis, do irmão Liveio. É um sermão que eu traduzi há 3 anos atrás. Eu tenho o hábito, não sei se vocês conhecem o nosso trabalho, de fazer uma pequena introdução antes de cada sermão. É só uma síntese. Ok? Eu pego o sermão do pregador, seja o irmão Liveio, e eu leio e faço um resumo. E eu escrevi algo na introdução desse sermão, Presença e Papéis, de que eu tenho suspeita de que os irmãos, quando leram isso aqui, não entenderam. E eu quero ler o que eu escrevi da minha introdução, e depois eu vou ler para você, dentro daquele sermão, qual foi o subsídio, da onde que eu tirei para escrever o que eu escrevi na introdução. Você entendeu? Vou ler o que eu escrevi na minha introdução, e vou ler as palavras do irmão Liveio, para você saber de onde é que eu tirei o que eu escrevi. Ok? A palavra parúsia, e são palavras minhas, refere-se à ação perpetrada por alguém, com o intuito de tornar sua presença percebida. No caso de Cristo, quando as Escrituras falam de sua futura aparição após a ascensão, ela não remete diretamente à sua vinda física e visível, mas sim a um período de tempo extensivo que antecipará este evento. Para proporcionar uma ideia distinta desses dois fatos, o irmão veio com maestria ilustrará a vinda visível de Cristo como uma espécie de marcha ou desfile, enquanto que a parúsia seria a
pista de passagem a ser preparada de antemão para tornar este evento possível. Tem que haver primeiro uma parúzia para que depois ocorra uma vinda. Ela cria a ambiência necessária de modo que o encontro de Cristo com sua noiva possa ser efetuado. Agora eu vou ler para você as palavras do irmão Livei. De onde eu tirei isso aqui? Isso está no parágrafo 36. O irmão Livei diz assim: então a palavra parúzia significa a presença. Sempre onde isso alguma vez ocorre, parúzia refere-se a um período de tempo, mais ou menos prolongado. As traduções comuns estão equivocadas, porque vinda é mais apropriado para outras palavras. Quanto tempo ele irá ficar? Até que ele leve uma noiva para casa. O Espírito que está em meio a nós se torna encarnado para nós. Seria preferível, portanto, transcrever a palavra ao invés de traduzir e usar parúzia no lugar de vinda, onde a referência é feita a Jesus Cristo. Então, o irmão Livei, no seu sermão, ele fez um comparativo. Ele disse que essa parúzia é como se fosse uma estrada. Uma estrada que prepararia um avivamento, que é uma espécie de desfile. Alguma coisa que deveria acontecer para passar nessa estrada. O irmão Livei diz, a parúzia é isso, é como se fosse uma estrada. A vinda é um mover que vai passar por essa estrada. Agora, quando o irmão Livei escreveu sobre isso, esse é o entendimento que os denominacionais têm sobre a parúzia. Como uma espécie de desfile, de marcha, sobre uma estrada preparada. Deus está preparando a vinda do seu filho. Deus mesmo está aqui agora preparando a sua noiva, a noiva de Jesus, para recebê-lo. E Deus, na primeira vinda do seu filho, preparou passagem para a vinda do seu filho. Preparou a estrada. E ele usou um profeta, um precursor, João Batista. Assim como agora na segunda vinda, Deus fez a mesma coisa, porque Ele é o mesmo Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é um Deus de continuidade. Ele não muda. Ele usou agora um profeta para preparar uma estrada para a vinda. Mas é Deus. Ele usa homens, Ele usa profetas, mas é sempre Deus fazendo essa obra. E você vai se recordar que quando João Batista foi reivindicar o seu ministério para mostrar que era escriturístico, qual escritura que ele fez uso? Isaías 40, verso 3. Eu quero ler essa passagem que João Batista citou. Isaías 43, até o 5 diz assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isso é a parúzia. Isso é o mover de Deus, preparando o caminho. Endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Agora você sabe ao que Isaías estava se referindo quando escreveu isso tudo? Os caminhos serão aplanados, os outeiros, os lugares escabrosos, o que é torturoso será retificado, os montes, os outeiros serão tudo aplanados, os buracos serão tapados, usando uma linguagem mais comum para você entender. Você sabe do que Isaías está aqui se referindo quando ele fala essas coisas? Está se referindo a uma certa prática daqueles dias. Quando um general conquistava um reino, se apossava de uma cidade, o rei, ao qual aquele general representava, depois de um tempo, ele visitava aquelas terras conquistadas. Porém, antes do rei vir, era preparada a estrada para ele. Então, o general chamava seu exército, seus soldados, e dizia, vamos preparar o caminho, porque o rei está chegando. Vamos tirar esses corpos aqui, tire esses entulhos, vamos tapar os buracos para o nosso rei passar aqui em segurança. Revisa aqui se não tem ninguém à espreita querendo tentar matar o nosso rei. Vamos preparar o caminho para ele passar com segurança, para que ele veja o que foi conquistado. É essa prática que estava aqui se referindo. E agora João disse, eu vim para fazer isso. Agora, de que forma que João Batista fez isso? Através da mensagem que Deus lhe deu. A mensagem dele foi essa, a parúzia está aqui, o reino dos céus está entre vós. Essa era a mensagem, preparando. E que mais que ele fez? Ele batizou os pecadores com batismo de arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados. Preparando o caminho para o rei. E ele diz, prepare-se, porque ele já está em vosso meio. Eles não sabiam, mas ele estava ali. O irmão Livei pega isso como tipo e diz,
Assim é a mesma coisa agora. Deus está em nosso meio. Alguns não veem, mas Ele está aqui. E eu quero dizer uma coisa para você, não foi só João Batista que cumpriu Isaías 43, o William Branham também cumpriu Isaías 43. Através da mensagem que Deus deu ao seu profeta, ele limpou a estrada, preparando o caminho para o rei, removeu o entulho denominacional, tirou os credos das igrejas, dos corações dos filhos de Deus e restaurou a mensagem do povo, restaurou a mensagem dos apóstolos para o povo de Deus. Através dessa mensagem, através dos sinais, mas não foi o profeta, é Deus mesmo preparando o caminho para o rei, removendo o entulho e dizendo, prepare-se, Jesus está voltando. Nós lemos aqui, eu estou regozijando de alegria, porque eu sei que o meu Senhor está chegando. Preparando a estrada. E o texto que nós lemos há pouco, de 2 Coríntios 2, Paulo pega essa mesma figura. Seria bom nós lermos de novo. Você fechou a Bíblia? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 2. Paulo diz, graça porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que se salvam como os que se perdem, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Bom, é necessário você entender do que Paulo aqui está falando, porque ele está fazendo referência a algo. E se você não souber entender do que ele está se referindo, você não vai entender. Você vai entender o que ele está dizendo aqui, mas ele está fazendo referência a algo. Paulo aqui está se referindo à marcha triunfal dos generais de Roma. Existe até alguns filmes de Hollywood que retrataram isso muito bem. Eu poderia citar aqui o filme Ben-Hur, Quo Vadis. Esses filmes retrataram. O general voltava vitorioso e era feita uma apoteose para aquele general. A estrada era pintada, os templos dos deuses eram ornamentados, e lá do outro lado, quem esperava o general vitorioso? O grande César, o próprio imperador, numa escadaria. Esse general vinha triunfando, marchando vitorioso pelas conquistas adquiridas para o império. Então ele vinha, marchava, e quando ele chegava lá, diante daquela escadaria, ele saía da sua biga, de onde ele estava, e subia sozinho naquela escadaria. E lá o César recepcionava o seu herói, o herói de Roma, um grande general, fez mais conquistas para o nosso império. O próprio César honrava aquele general perante todos os cidadãos de Roma. Era uma apoteose. E é disso que o apóstolo Paulo aqui está fazendo menção. Só que nessa marcha que esse general fazia, essa marcha triunfal, havia vários detalhes. Não era apenas a estrada que era preparada para ele, não apenas os templos que eram decorados, mas também havia um grande incensário que era enchido com incenso e queimado, e a fragrância, o cheiro desse incenso era tão forte que se exalava por quilômetros para fora da cidade. E quando esse general ele vinha vitorioso, ele vinha junto com os seus soldados, e além dos seus soldados também com os despojos da guerra, com as riquezas, com os tesouros lá da cidade que ele conquistou, e também com um grupo grande de escravos, pessoas que seriam levadas cativas junto com aquele general. E também havia uma pequena separação que era feita, não sei se era por fila, não sei como é que eles faziam, como é que eles organizavam isso. Mas havia dois tipos de pessoas, aqueles escravos que eles traziam juntos. Havia uma separação de um grupo, onde aquelas pessoas daquele grupo seriam poupadas, as suas vidas seriam poupadas. Quando aquela marcha chegasse, elas seriam levadas depois para senhores, para trabalhar nas estradas, para construir templos, para construir cidades. As suas vidas seriam poupadas, não morreriam. Mas havia um outro grupo que já estava separado. Eles morreriam quando a marcha terminasse. Provavelmente podiam ser soldados da batalha, homens que representavam o perigo para Roma. Eles poderiam matar lá no campo de batalha, não podia? Sim, mas eles queriam trazer tudo junto para matar perante Roma, como uma espécie de troféu. Havia ali dois grupos separados de pessoas. Então, quando aquelas pessoas daquele grupo que teria sua vida poupada, quando elas chegavam e sentiam aquele cheiro de incenso no ar, isso para eles era como se fosse um cheiro de vida para a vida, porque as suas vidas seriam poupadas. Mas havia um outro grupo que seria executado, seria crucificado. Então, quando eles chegavam e sentiam aquele cheiro de incenso, para eles é como se fosse um cheiro de morte para a morte, porque eles iriam morrer. Olha a genialidade do apóstolo Paulo. Ele pega tudo isto e traz isto e faz uma figura da parúzia, da vinda de Cristo. Ele está fazendo isso aqui.
Vamos retomar mais uma vez o que Paulo está dizendo. Porque o que eu gosto de fazer aqui é demonstrar exatamente o que a Escritura diz. Meu ministério é esse. É pegar uma Escritura da palavra, ler para você e dizer, a Escritura diz isso. Não vou dizer para você que tudo que a Escritura diz eu sei. Mas o que eu sei, eu digo. A Escritura diz isso. Amém? Eu não faço adaptações. O profeta fazia, mas ele podia, ele era profeta, ele tinha orientação de Deus. Mas eu não sei fazer isso. Eu sei só pegar a Escritura e dizer, a Escritura diz isso. Então o que eu vou fazer agora é mostrar para você exatamente o que Paulo está dizendo. Eu mostrei apenas uma referência, mas agora eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui precisamente. Ele diz, graça porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quem é esse nós aqui? A igreja, irmão Diógenes. Não. Mas como que não? Não. Ele não está falando da igreja. Vamos continuar lendo. Você tem que pegar o contexto. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus um bom perfume, tanto nos que são salvos. Quem são salvos? Aí está a igreja. Esses salvos é a igreja. Esses salvos é a noiva. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Quem são os que se perdem? É a falsa vinha. É a falsa igreja. Paulo aqui está criando 3 grupos distintos. Há um grupo. Ele se enquadrou entre este grupo. Nós exalamos bom perfume. Tanto para a igreja como para aqueles que não são da igreja. Então que grupo é esse que Paulo está se referindo aqui, da qual ele faz parte? Ele vai dizer mais adiante. Porque para esse cheiro de morte para a morte, para aquele cheiro de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós, aquele grupo lá que exala o bom perfume, nós não estamos aqui como tantos outros. Que outros aqui? O outro ministério. Você já entendeu que esse nós aqui que Paulo fala é o ministério quíntuplo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o ministério quíntuplo que exala o bom perfume de Cristo. A fragrância do conhecimento de Deus. Mas Paulo aqui diz, nós deste grupo, que exalamos esse conhecimento, nós não somos como outros que ficam mercadejando. Quem são esses outros? Aqueles outros que a palavra diz, que entram no caminho de Caim, que são levados pelo engano do prêmio de Balaão, que perecem no caminho, na contradição de Coré. Desse grupo que Paulo está falando, o ministério quinto paralelo. O irmão Oliveira diz, tenha muito cuidado quando alguém dizer para você que é chamado, porque o diabo também tem o seu chamado, também tem o seu ministério quinto. Tome cuidado. E Paulo diz, está falando, nós não somos como esses que ficam mercadejando a palavra. Antes, o que ele diz aqui? Em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu estou aqui tentando responder a pergunta que eu fiz, de que forma que a parousia está hoje se movendo, se manifestando. Deus usou um mensageiro. A mensagem foi entregue através dele. O mensageiro partiu. Acabou, não tem mais mensagem? Ele continua prosseguindo isso. Continua levando a mensagem. Continua exalando a fragrância do conhecimento de Deus. O incenso de Deus. Mas de que forma ele está fazendo isso agora? Através do seu ministério. O ministério quíntuplo. Uma mensagem do profeta, o anjo e as 3 puxadas, parágrafo 14. E Jesus foi um porta-voz para Deus. Veja, Jesus não foi Deus, mas ele foi seu porta-voz. E ele morreu para redimir a nós pecadores. Não foi Deus que morreu, foi o seu porta-voz. Para que o programa de Deus pudesse ser levado adiante no decorrer das eras da igreja. E os ministros que são consagrados a Deus se tornam canais onde Deus pode falar por meio deles. Pregar o evangelho, curar o enfermo, mostrar sinais e maravilhas. Mas veja, este ministério quíntuplo, o apóstolo Paulo ele disse, no capítulo seguinte, capítulo 3, verso 5, Paulo diz assim, não que nós por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não temos perfume bom para exalar. O perfume, a fragrância é de Deus, não é nossa. A palavra não é do homem, a carne, o ministro. É de Deus, a palavra é de Deus. Então o ministério quíntuplo, ele não está aqui para fazer uma obra diferente daquela que o mensageiro fez. Ele não está aqui para pregar uma mensagem paralela ao que o profeta pregou. O ministério quíntuplo está aqui para quê? Para conservar a obra que esse mensageiro fez. O que o mensageiro fez? Ele veio para unir os cabos soltos, não é isso? Não tem mais cabos soltos para unir, ele já uniu todos. O que o ministério quíntuplo faz agora é um trabalho de manutenção,
para conservar esses cabos juntos, ligados. Porque enquanto há um ministério paralelo aí, o que ele tenta fazer? Ele tenta soltar esses cabos. Mas aí entra o ministério químico e diz, não, vamos consertar esse negócio. Vamos fazer, vamos soldar isso aqui, vamos matar, vamos passar uma fita, É isso que o ministério químico está fazendo. Mas é Deus mesmo. A presença de Deus aqui, o mover de Deus, exalando ao seu povo a fragrância do seu conhecimento. Diga graças a Deus. E esse ministério não pode falar outra coisa, não ser a mensagem do profeta. O profeta disse, eu estou aguardando ansiosamente a vinda de Jesus. Nós estamos aqui dizendo a mesma coisa. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui ansiosamente aguardando pela sua vinda. Não vamos dizer outra coisa diferente do que o profeta disse. Então, o profeta esteve aqui, removendo os entulhos, removendo a sujeira, removendo a escória. Como que ele fez isso? Através da mensagem, através da palavra. Lavou a estrada, lavando com a água da palavra. Preparando a estrada para o rei. Agora veja, Paulo disse, nós estamos marchando triunfantemente em Cristo. Aí Paulo teve que se incluir, porque o ministério quinto também faz parte da noiva, faz parte da igreja. Por isso que disse, eu também estou marchando triunfantemente em Cristo. Mas veja, essa marcha que ele estava falando não é uma marcha literal. A igreja não estava lá marchando nas ruas de Tessalônica, de Éfeso, não. É uma marcha espiritual. É uma marcha que nós estamos aqui operando, mas que o mundo não consegue ver. É uma marcha que Deus mesmo está operando no seu meio, no meio do seu povo, mas que o mundo não consegue ver. O mundo pode ver você atribulado, com lutas na sua casa, no seu trabalho, 1000 caindo de um lado, 10.000 do direito, mas mesmo com todos os problemas, mesmo com todas essas lutas, você está aqui marchando triunfantemente em Cristo. Porque Jesus está aqui, através da sua palavra, conduzindo, guiando a sua noiva. Uma outra figura para ilustrar essa preparação, essa estrada para o rei, é aquela figura simples do casamento. De um lado você tem o noivo esperando, não é isso? E lá vem a noiva. Mas a noiva vem sozinha? Quem é que traz a noiva junto? Não é o pai dela? O pai conduz a noiva pela mão. O corredor é enfeitado, tudo é muito bonitinho para que a noiva passe e o povo se alegre, mas o pai traz a noiva. É isso que Deus está fazendo agora com você através dessa mensagem. Deus está aqui pessoalmente em presença, a sua aparição está aqui guiando você pela sua mão, meu irmão e minha irmã. Guiando você para o noivo e dizendo, prepare-se, o noivo está ali, está chegando, está ali perto, prepare-se. A parousia está aqui, este mover está aqui para fazer esta obra. Agora veja, é uma obra oculta. O mundo não está vendo isso aqui. A terceira etapa está a pleno vapor, mas não é uma obra observável. Eles não conseguem ver isto. Mas aqueles que são da eleição, aqueles que pertencem a este reino, ao reino de Deus, que é o reino, que é a parúsia. A parúsia é o reino dos céus. A parúsia é o reino de Deus. Quem faz parte disso está enxergando, está vendo isso, porque você é parte disso. O irmão Liveio, no seu sermão Perguntas e Respostas, número 3, parágrafo 48, ele cita aqui a inscrição de Lucas 17:20. Eu quero fazer essa leitura. O irmão Liveio fala assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem por observação. Essa aqui foi minha tradução literal do Rei Tiago em inglês, porque lá está observation. Alguém me escreveu e perguntou, por que às vezes você faz uma tradução literal do Rei Tiago em inglês? Porque às vezes eu vejo Liveio, irmão Brian, fazendo uso daquela palavra que na nossa língua traduzida foi diferente a tradução. E ele conservou aquela palavra do inglês, então eu tive que conservar. Então a palavra que está lá é observation, eu traduzi literalmente observação. E essa palavra observação, em outras traduções está aparência exterior, e isso é do grego parathéresis, que quer dizer evidência ocular, quer dizer observação. Quer dizer que não envolve empirismo, órgão sensorial. Não é uma coisa que você vê. Então, refazendo a leitura, ele disse, o reino de Deus não vem por observação. Aí o irmão Liveio disse, ele não disse não veio. Aqui diz que ele veio, mas ninguém poderia vê-lo. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Agora o irmão Liveio fala assim, a palavra dentro teria um sentido duplo aí. O irmão Branham nos contou que toda a escritura é composta de um duplo sentido. E um dos sentidos definitivamente é entre vós, e um é dentro de vós. Assim, portanto, o reconhecimento seria o reino de Deus em você
que está respondendo ao reino de Deus em meio a você. E você seria o único que poderia vê-lo. Porque você já é uma parte desse reino. O irmão Levey diz, essa é a verdade. Veja o significado composto. Somente o eleito pode ver isto. Se você veio de Deus e você é uma parte de Deus, você verá isto. Se você não é, você não verá. Então, com esses poucos dados aqui, nós estamos tentando responder aquelas perguntas. De que forma a parousia está aqui? De que forma que este mover está acontecendo? Só com essas leituras nós já conseguimos captar alguma coisa. Deus está aqui, fazendo o seu povo marchar. Nós estamos marchando triunfantemente em Cristo. Uma outra obra que a parousia está vendo aqui, que talvez você não perceba, mas ela está fazendo. A parousia está aqui separando dois grupos. Há aquele grupo que crê e há aquele grupo que não crê. Porque aquele grupo que crê, ele ouve essa palavra que o Ministério Quinto promove, prega, e ele se regozija, se alegra. Mas há um povo que não crê, que não se alegra. Eles ficam ouvindo essa palavra e dizem, mas como é que negócio é esse de parousia, que Deus está aqui preparando a futura vinda do Senhor Jesus Cristo? Isso não está me cheirando muito bem, irmão Diógenes. Cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que nasceram desse reino e recebem essa palavra, isso é aroma suave, agradável, é cheiro de vida para a vida. Então essa mensagem já está fazendo uma separação. Esse incenso está sendo queimado, mas está sendo queimado com o fogo de Deus. A coluna de fogo, Deus mesmo está aqui. Eu chamo a atenção dessa coluna de fogo, porque você vai se recordar que Nadab e Abiú, ele fez tudo conforme a lei mandava. Eles prepararam todos os holocaustos, fizeram tudo que o sacerdote deveria fazer. A última coisa que eles tinham que fazer, eles falharam. Na hora de queimar incenso, o que foi que eles fizeram? Quando Deus, para demonstrar que estava provando tudo que eles tinham feito, eles prepararam o holocausto e Deus mesmo enviou o fogo do céu e queimou aquele holocausto. Na hora de queimar o incenso, o que eles tinham que fazer? Simplesmente pegar aquele fogo que Deus viu no céu, o fogo de Deus, que era a sua presença, seu manifestar ali. Eles tinham que pegar aquele fogo e queimar o incenso com isso, mas ao invés disso, o que eles fizeram? Eles mesmos prepararam um fogo separado, a palavra chamou de fogo estranho, e queimaram incenso com isso. E aquele mesmo fogo que eles rejeitaram, saiu de lá do holocausto e fulminou, e consumou, e incinerou aqueles homens, na frente de seu pai Arão. E essa é uma obra que a parousia está fazendo aqui, não física, mas espiritual. Se você está promovendo uma outra mensagem, se você está queimando incenso com fogo estranho, você está rejeitando a mensagem, você está rejeitando o Deus dessa mensagem, você está rejeitando Deus, a parousia. Esta mesma parousia já está te julgando. O irmão Oliveira pregou um sermão intitulado Descanse, o juízo já acabou. O juízo já está terminado. Você crê nessa mensagem? Você crê que Deus enviou o seu profeta para pregar essa mensagem restaurada? Você crê, você vive nela? A palavra diz, o irmão Oliveira diz, você já está selado para a redenção. Você tem rejeitado essa mensagem, você não crê nessa palavra, você já está julgado. No turno branco que você vai ter lá só a sanção do juízo, mas ela já está sendo feita agora aqui. Então a parousia está aqui, esta mensagem está sendo proferida para separar dois grupos. Há aquele grupo que se regozija, porque é cheiro de vida para a vida. Mas alguns que vão ouvir essa mensagem vão dizer, eu não estou gostando, não me está me cheirando bem, é cheiro de morte para a morte. A parousia está separando dois grupos. Saiba você disso ou não? Ah, mas eu creio na mensagem, eu creio no profeta, eu cito a palavra, eu leio parágrafos. O importante, o problema aqui, meu querido, não é você ler parágrafos, o problema é com que espírito você está fazendo isso. Com que fogo você está lendo isso e você está falando disso? Com que fogo você está queimando incenso no altar, no tabernáculo? O que mais que ele está fazendo? Deus está removendo a escória. O profeta fez isso, ele continua fazendo. Ainda há muito que ser feito. Há uma limpeza que tem que continuar. E a palavra está aqui, a mensagem está aqui. Dia após dia nós temos que nos purificar. Nós temos que nos santificar. Nós temos que manter nossa vida pautada conforme essa mensagem, conforme essa palavra. Mas é esta própria palavra que está fazendo essa obra em mim e você. Você nunca está satisfeito consigo mesmo. Você sempre quer ser melhor. Você sempre quer servir mais. Você sempre quer dar mais para Deus. Essa é a própria vontade que Deus coloca em você. Esse é o mover de Deus. E é uma obra oculta. E Deus está fazendo isso, através da sua mensagem, através do seu ministério. Eu quero dar prosseguimento a esse estudo, mas vai ser na terça-feira, como o pastor Walter falou, nós temos a celebração da ceia. Eu quero encerrar essa primeira parte, então, dessa mensagem, desse estudo, com a palavra do irmão Brana, na mensagem, esse sou eu, não tenhais medo. Eu não sei se foi traduzido, eu acho que não. 11 de agosto de 59. Parágrafo 36, o profeta diz assim,
Jesus disse, não tenhais medo, sou eu. E esta noite, o eu é o Espírito Santo. E este é o Espírito Santo de Deus que desceu para morar na igreja. Deus primeiro viveu em uma coluna de fogo. Depois ele foi feito carne por um nascimento virginal. E habitou em Cristo. Após a partida de Cristo, ele santificou uma igreja que nasceu sexualmente para que ele possa santificar este povo e morar nele. Sua presença, o Espírito Santo, para continuar a obra. E esta noite, o Espírito Santo está aqui, finalizando, finalizando a obra, selando o livro, porque num desses dias, o último nome entrará, ele nunca acrescentará um extra. Romana diz que todo o Novo Testamento fala dessa hora. E Jesus citou várias parábolas, chamadas parábolas do reino dos céus, para falar desta hora. Aquelas parábolas de Mateus 13, que ele citou, fala desta hora. É sobre isso que eu quero falar, mas será no próximo culto, terça-feira, pastor. Amém? Amém, igreja? Essa mensagem eu quero entregar para você. Se for possível, nós estaremos, na vontade do Senhor, estaremos aqui na terça-feira, dando prosseguimento aos estudos. Se nós não podemos nos ver, se você não puder estar aqui na terça-feira, eu agradeço aqui a sua presença, a sua paciência de nos ouvir, e aquele que puder estar aqui na terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui então, continuando com esse estudo. Amém? Deus abençoe a todos. Passo a palavra ao pastor.